Eclesiastes 3. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 16 até o verso 3 do capítulo 4. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas que foram oprimidos, as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por mais feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo. Poeira. Será que existe alguém que gosta de poeira? Você viaja, manda a faxineira para aquela limpeza, fecha todas as portas, todas as janelas, ninguém entra na sua casa, a poeira entra. A poeira consegue entrar. E a dona da casa fica, ao voltar da viagem, se perguntando assim: como isso é possível? A poeira entra. Em 2019, a NASA descobriu que a poeira do deserto do Saara fertiliza a Amazônia. Uma coisa inacreditável. É isso mesmo. A areia do Saara, ela viaja 2.000 quilômetros e fertiliza a Amazônia. Só em 2019 foram 182 mil toneladas de poeira que atravessou o Atlântico e chegou na América. É inacreditável onde a poeira é capaz de chegar. Aqueles lugares lá vedados, escondidos. Isso acontece porque nós vivemos num mundo repleto de pó. O pó está em todo lugar. E a Bíblia diz que existe um pó, um outro tipo de pó, que se
espalha ao redor do mundo. É o pó da morte, é o pó da queda, é aquele pó que resulta daquele trágico dia em que os nossos pais preferiram seguir suas próprias cabeças ao invés de seguir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que essa poeira, ela suja tudo, absolutamente tudo. Todo lugar. Todo lugar. Nós chegamos ao final do capítulo 3, vamos iniciar o 4. E Salomão passou quase 3 capítulos considerando as mais diversas possibilidades para encontrar sentido para a vida. Ele já falou de trabalho, ele já falou de prazeres, ele já falou da beleza, ele considerou a morte o nosso legado. Ele vai investigando cada um desses temas importantes. Semana passada nós vimos que ele investigou um tema valiosíssimo a mim e a você, que é o tempo. E quando ele passou a considerar o tempo, ele analisou o modo como Deus estabeleceu épocas para cada situação das nossas vidas. E ele concluiu que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, inclusive colocando pistas em nossos corações que nos fazem perceber que a vida é muito mais do que simplesmente comer, beber, dormir e morrer. E depois de todas essas considerações, Salomão, ele volta-se para analisar outras questões que até então ele não tinha analisado. Por isso que essa parte do capítulo 3 que nós lemos, ela começa da seguinte forma. Olha o que ele diz no verso 16, como ele inicia. Ele diz, vi ainda. Porque até então ele não tinha analisado o que ele passa a analisar aqui. Então, depois de considerar temas que nos são caros, importantes, ele diz, tem mais coisa que eu ainda não mencionei, que ao longo da minha vida eu poderei. Vi ainda, existem outras questões. E agora ele vai considerar com grande tristeza a perversidade que existe no mundo. Ele começa a investigar com uma atenção maior. Ele começa a olhar com um foco maior a maldade que existe em todos os lugares do mundo. E ele vai nos dizer que a poeira da injustiça e da maldade, ela penetra em todos os lugares. A poeira da maldade e da injustiça entra em lugares, até mesmo em lugares que ela não deveria estar. Olha o que ele diz no verso 16. No lugar do juízo, ou seja, onde devia existir juízo, reinava maldade. Onde deveria existir justiça, maldade ainda. É a poeira da maldade que entra em tudo quanto é lugar. Salomão aqui fala como um profeta. Salomão aqui, ele prega como um Amós, como um Jeremias, cujas mensagens tinham ali um teor contra a injustiça. As mensagens desses profetas clamavam por justiça. E Salomão constata algo terrível.
assim como a poeira entra naquele lugar que você acha que ela não vai entrar, assim também a injustiça está presente em todos os lugares. Injustiça. Justiça é um dos desejos mais profundos do coração do homem. Desde a infância, desde quando somos pequeninos, nós já clamamos por justiça. A criança lá no parquinho, que conhece a outra, teve uma situação, ela vira e diz assim: isso não é justo. Lá na pracinha do Flamboyant, acontece lá, isso não é justo. Infelizmente a injustiça, ela não se limita ao parquinho. A injustiça, ela nos acompanha ao longo da nossa vida. Nós fazemos parte de uma raça injusta. Nós ficamos revoltados quando pessoas são rejeitadas na entrevista de emprego porque elas não têm uma boa aparência. Nós ficamos revoltados quando os bandidos da nação desviam para contas em paraísos fiscais milhões e milhões de reais que tinham que ser investidos na saúde e na educação. Salomão lembra que até mesmo no lugar em que a justiça deveria ser feita, se revela um lugar de injustiça. O sistema jurídico é cheio de corrupção. Juízes que se vendem o tempo todo. Pessoas inocentes sendo condenadas por crimes que nunca cometeram, simplesmente porque estavam no lugar errado, na hora errada, simplesmente porque tinham a cor da pele errada, no bairro errado. Existem também os casos de criminosos que nunca são punidos. Tem dinheiro para comprar advogados melhores. Tem dinheiro para comprar os grandes juízes. Se escondem por trás de esquemas. Se escondem por trás de troca de favores. Se escondem por trás de um sistema diabólico. A poeira da injustiça, ela entra em todos os lugares. Sabe-se que uma prática persistente, endêmica de injustiça, persistente e endêmica, que toma tudo e todos, com o passar do tempo, leva à corrosão dos valores morais, gera desigualdade entre as pessoas, faz milhares de vítimas e acaba gerando a imposição da lei do mais forte. E o pior de tudo isso, é que não existe absolutamente nada que possa ser feito. Nada, não há o que fazer. A frustração de Salomão não se deve apenas ao fato de que a injustiça é cometida. Salomão vai dizer: o problema não é só a injustiça, o problema é a impunidade. Comentando sobre esse texto, Lutero diz assim: Salomão não está se queixando porque existe maldade no lugar do juízo, mas porque a maldade no lugar do juízo não pode ser corrigida. Ou seja, quando as salas da justiça se transformam em corredores da corrupção, onde que a justiça vai ser encontrada? Ali onde as
sala que deveria fazer justiça transformou-se num ambiente de corrupção. Se ali, onde deveria reinar justiça, existe corrupção, onde nós vamos encontrar justiça? Isso deixa Salomão inquieto, revoltado, cheio de angústia. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ele está revoltado. Que mundo é esse? Injustiça em todos os lugares, desde o parquinho até. Não sou eu, qualquer homem ou mulher de bem carrega junto consigo esse sentimento. Uma das grandes dificuldades daqueles que buscam sentido na vida se chama injustiça. Eu conheço um monte de gente, não estou exagerando, um monte de gente, que diz que a vida não tem sentido, e o principal argumento delas é a injustiça desse mundo. Salomão vai enfatizar o seu argumento no início do capítulo 4. Olha aí o que ele diz, verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Irmãos, quem estuda só um pouquinho de história, não precisa ser muito não, estuda só um pouquinho de história, você vai ver que esse mundo é um lugar cheio de injustiça, repleto de justiça. Governos oprimem, pais oprimem, patrões oprimem, bandidos oprimem, professores universitários oprimem. As injustiças e os injustiçados aumentam todos os dias. E os oprimidos, eles seguem por esse mundo aí, sem que ninguém enxugue as suas lágrimas. Saia pelas ruas, entre nos lugares, você vai ver quanta gente que sofre injustiça o tempo todo, em todos os lugares, todos os dias. A poeira da injustiça, ela entra em tudo quanto é lugar. Não há consolo. Salomão diz: não há consolo, não tem ninguém que os console. É injustiça para tudo quanto é lugar. A maioria das mulheres nunca vai até a delegacia das mulheres. A maioria do povo não tem as suas agruras expostas pela CNN. A maioria das crianças abusadas não tem ninguém que perceba o que está acontecendo com elas. A poeira da injustiça está em tudo quanto é lugar. E isso é uma fratura desse mundo corrompido no qual nós vivemos. Tudo quanto é lugar tem injustiça. E aí Salomão olha para essa realidade. Ele vê esse mundo de injustiça. E diante de tudo que ele vê, diante de tudo que ele percebe, ele vai dizer assim: mais felizes são aqueles que já morreram. Mais felizes são aqueles que já voltaram ao pó. Mais felizes são aqueles que não precisam mais lidar com essa tragédia quebrada, empoeirada desse mundo injusto. Ele vai dizer assim: na verdade, mais felizes ainda são os que não nasceram. Porque os que já morreram passaram por esse mundo de injustiça.
mas os que não nasceram nunca viveram, nunca tiveram que enfrentar esse mundo cheio de poeira de injustiça. Olha o que ele diz aí no verso 2 e 3 do capítulo 4. Isso, pelo que tem por mais felizes que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros têm por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Lembra, Salomão está tentando encontrar sentido para a vida. E ele vai buscar sentido em várias coisas. Ele vai analisar os grandes temas da vida. E um dos grandes temas da vida é a injustiça desse mundo. Do barquinho até e ao perceber essa cultura de exploração, Salomão desejou que alguém confortasse os oprimidos. Salomão desejou que alguém enxugasse as lágrimas das pessoas injustiçadas. Salomão queria consertar o erro. Salomão queria consolar as vítimas. E ele chora, ele lamenta, porque não havia ninguém, nada que pudesse consolar as pessoas oprimidas. Ele fica frustrado, porque ele não consegue dar fim a toda a opressão que ele vê ao redor dele. E aí, misturado com essas duras considerações sobre a vida, Salomão convida o seu leitor a fazer uma consideração. Salomão diz assim: olha, há um Deus do céu. Esse mundo é repleto de injustiças. Mas existe alguém acima do sol que vê tudo que aqui está acontecendo. E aí, essa compreensão levou Salomão a oferecer uma resposta para todo o problema da injustiça. Olha o que diz o verso 17. Então disse comigo: Deus julgará. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Lembra como que Salomão começou esse capítulo? Salomão começou o capítulo dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se é verdade que existe tempo para todo propósito debaixo do céu, então também deve existir um tempo onde a injustiça será corrigida. Se existe tempo para todo propósito debaixo do céu, certamente que vai haver o momento do julgamento. Aqui ele já começa a nos dar dicas, orientações. Você que vive frustrado, zangado, querendo quebrar a televisão diante de tudo que você vê ali, aqui é a dica. Salomão está dizendo assim: ao invés de você ficar aí, igual eu fiquei, enfurecido, diante de tudo que eu vi, ao invés de você ficar entristecido diante de tudo que você vê, ele diz: descansa em Deus, confie no Senhor, porque Deus há de corrigir todas as coisas. Irmãos, se há um tema da Bíblia que percorre as Escrituras, se há um tema que a gente vê em toda a palavra de Deus, que Deus toma partido, é a questão da justiça.
Senhor se opõe contra a injustiça com todo o seu poder o tempo todo. Leia os profetas. Leia os profetas. Isso fica evidente em todos os livros proféticos. Amós vai lá e prega contra aqueles que oprimem os pobres, contra aqueles que esmagam os necessitados. Leia Ezequiel. Ezequiel vai advertir contra a extorsão, contra o roubo a estrangeiros. Leia Zacarias. Zacarias faz uma lista das pessoas que são aquelas mais opressas pela sociedade: viúvas, órfãos, pobres, viajantes. Os profetas estão o tempo todo mostrando a opressão no meio do povo, feita pelo povo. E eles vão dizer que a opressão aparece não apenas em palavras, não apenas em atos. Eles vão dizer assim: olha, na verdade, essa opressão que desemboca em atos, que desemboca em gestos, que desemboca em palavras, na verdade, essa opressão, o início dela é lá atrás, porque essa opressão ela é idealizada, ela é planejada, ela faz parte de um sistema, a ponto de chegar na legislação desse sistema. E não é por acaso que Isaías vai dizer: ai, ai, uma palavra de condenação. Isaías 10:1. Ai daqueles que decretam leis injustas, ai daqueles que escrevem leis de opressão. Isaías está dizendo assim: a injustiça não é só aquela que a gente vê, mas é aquela que vem lá de trás. Ela faz parte do sistema. Está tão impregnado que entra na legislação, que entra na lei. Ai daqueles que fazem leis injustas. A poeira da injustiça entra em todos os lugares. E aí Salomão diz assim: se console com o fato de que Deus está feito. Deus está feito. Salomão diz assim: vai chegar um dia que Deus vai pegar a injustiça desse mundo e vai fazer assim: vai ser de pó. A sujeira Deus vai sacudir. Obviamente que isso não significa que nós não devemos buscar e trabalhar por justiça já em nossos dias. Obviamente que crer que Deus um dia fará justiça não significa que nós não devamos buscar nós mesmos justiça. Dependendo do nosso lugar na sociedade, cabe a nós, cabe a mim e a você a responsabilidade de lutar contra a opressão. Pais, mães, pastores, presbíteros, funcionários públicos, cidadãos, todos nós somos chamados a fazer o que é certo onde Deus nos colocou. A frustração se deve ao fato de que nem os nossos maiores esforços conseguirão acabar com a opressão. Ainda vai continuar havendo violência contra mulheres e contra crianças. Policiais continuarão sendo assassinados no exercício de suas funções. Estruturas de corrupção do governo nunca deixarão de existir. Mas em todas as situações em que não temos o poder, a autoridade ou a sabedoria para resolver, Deus garante que a justiça será feita. Ou seja,
Nossa confiança, irmãos, a nossa confiança não deve estar nunca no sistema judiciário. A nossa confiança deve estar sempre no juiz supremo. Porque Deus prometeu que um dia, o seu filho, que foi chamado por ele de juiz, que a Bíblia diz que voltará a esse mundo como juiz. A nossa esperança deve estar naquilo que Deus prometeu, que um dia o seu filho virá para julgar, para colocar os pingos nos is, para fazer aquilo que deve ser feito. Lembra como que Salomão termina esse livro? Salomão termina Eclesiastes dizendo assim: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai fazer isso. Nós vivemos na esperança. Eu vivo na esperança e na expectativa desse grande dia. Saiba disso. O momento da retribuição vai acontecer. O dia do juízo vai agora. Não foi essa a pergunta do escritor bíblico lá em Gênesis 18, quando ele disse: não farás justiça? Juiz toda a terra. Salomão, como está dizendo, não enlouqueça com isso. Não deixe que isso acabe com a sua vida. Não fará justiça. Deus há de trazer juízo sobre todas as situações de injustiça. Então nós temos aqui uma das lições valiosíssimas para as nossas vidas. Sempre que vemos injustiça, principalmente atos de opressão que a gente não pode impedir, o que a gente tem que fazer? Orar por justiça, entregando nas mãos de Deus. Lembra dos mártires? Apocalipse fala deles, aqueles que já foram para a glória. João vai dizer que os mártires que foram alvos de injustiça, aqueles que morreram por causa de injustiça, Apocalipse diz que eles estão lá no céu, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, não julgarás? Essa é a nossa oração. Ou seja, diante da injustiça, ore. Quais são as palavras de Abacuque? Abacuque vai dizer: se tardar, espera, porque certamente virá. Certamente, quando nós pensamos num assunto como esse, nós ficamos a perguntar assim: mas cadê? Se Deus vai julgar, por que Ele não faz isso logo? Por que Ele não faz isso imediatamente? Por que esperar até o juízo final? Por que Deus não passa logo o aspirador e limpa toda essa sujeira, essa poeira? Salomão responde, olha aí o verso 18: por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Olha isso. Correlete está nos mostrando que a nossa existência é como um campo de provação, que a nossa
O pregador está dizendo que um dos propósitos das labutas dessa vida é revelar se o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro. As injustiças desse mundo são provas que Deus usa para testar o nosso caráter. Esse teste não é para benefício de Deus, como se existisse algo que Deus não soubesse a nosso respeito. Esse teste é para o nosso próprio bem, para reconhecermos a nossa finitude, a nossa limitação e a nossa mortalidade. Olha o que ele diz: e vejam se são em si mesmos como os animais. Salomão lembra não apenas a nossa biologia, ele lembra o nosso destino aqui. Nós temos aqui uma das declarações mais fortes da palavra de Deus sobre a inevitabilidade da morte. Salomão nos mostra que, assim como os animais, homens e mulheres morrem. A despeito de todas as diferenças existentes entre nós, nós temos essa coisa em comum. Nós, homens e animais, nós temos o mesmo destino quanto à questão relacionada ao nosso corpo físico. Ele diz no verso 19: o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Conta-se que nos mosteiros trapistas existia o hábito deles cavarem lá no túmulo, mosteiro, rodeado ali, fechado, e dentro daquela terra que pertencia ao mosteiro, eles cavavam um buraco, um túmulo, deixava aquele túmulo aberto. Todos os dias, os monges eram obrigados a chegar e ficar algum tempo olhando para aquele buraco, para que eles lembrassem da sua mortalidade. Quando um deles morria, lançavam eles naquele túmulo, cobriam por terra, então eles abriam outro buraco e reiniciavam aquele ritual, sem saber quem seria o próximo a morrer, para lembrar da mortalidade. Salomão diz: mesmo que sucede aos animais, sucede a cada um de nós. Vamos morrer. Então, o que a gente tem nessa segunda parte do capítulo 3 de Eclesiastes? Salomão levanta um questionamento muito sério. Versos 16 e 17. A injustiça desse mundo, presente em todos os lugares. Assim como a poeira, a injustiça chega em tudo quanto é lugar. E a resposta para o seu problema, versos 18 e 19, levanta um outro problema, a questão da mortalidade humana. E aí, ao contemplar o atraso da justiça divina, por que Deus não resolve logo? Ao refletir sobre as consequências da sua própria mortalidade, Salomão conclui onde começou. Olha como que ele termina, verso 19: porque tudo é irmãos, a nossa esperança é que assim como voltaremos ao pó, também do pó voltaremos. Porque a Bíblia nos diz que um dia nós iremos
quando nós ressuscitarmos, diz a Bíblia que nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Diz a Bíblia que quando nós ressuscitarmos, nós seremos plenamente renovados à imagem de Cristo. Não vai ter mais corrupção. Não vai ter mais injustiça. Enquanto esse tempo não chega, o que a gente tem que fazer diante da injustiça? Desabafar lá no grupo de WhatsApp. Se você só desabafa no grupo de WhatsApp, mas não der o seu joelho, Salomão diz assim: você não está sendo sábio. Você precisa cuidar. Por isso que eu falo para alguns de vocês. Está desabafando com as injustiças do nosso país, mas eu não vejo você aqui na compreensão. A gente precisa orar juntos. Salomão está dizendo assim: a gente precisa orar. E quando esse tempo de incorruptibilidade não chega, é melhor viver sem o desespero daqueles que veem a injustiça e dizem assim: não tem jeito. Tem uma pessoa que me manda mensagem quase todo dia sobre as injustiças do Brasil e do mundo. E eu fico olhando e dizendo assim: me parece que é uma pessoa extremamente amargurada e triste, porque não tem esperança de que as coisas um dia vão ser resolvidas no céu. É difícil e é doído viver nesse mundo empoeirado. É tudo sujo. Tudo sujo. Não há nada que não seja tocado pela poeira da queda. Poeira em todos os lugares. Nós andamos com a certeza de que nós veremos injustiça todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares. Nós andamos com a certeza de que a gente está caminhando para a cova. Nós andamos com a certeza de que boa parte das coisas que são feitas pelos motivos errados. Diante desse mundo empoeirado, Salomão diz assim: olha, a poeira da morte que chegou em todo lugar desse mundo, ela vai ser recolhida por Deus. Portanto, faça o que está nas suas mãos fazer. Faça aquilo que Deus lhe deu para fazer. Se está ao seu alcance, promova a justiça. Mas se não está ao seu alcance, dobre o seu joelho e descanse no Senhor. Eu sei, gente, que não é simples. Não é simples a gente relaxar e descansar num lugar cheio de poeira. A dona de casa não consegue. Eu não consigo ficar nessa casa e pisar no chão cheio de poeira. Nesse mundo você vai precisar, enquanto aqui estiver, pisar no chão cheio de poeira. Salomão está dizendo: sossega o seu pó e creia que Deus está trabalhando. Do nosso ponto de vista, está tudo desmoronando.
como nós vimos semana passada, da perspectiva celestial à história do outro. Eu encerro com esse pensamento desse escritor. Ele diz: 70 anos, 80 se você for forte, menos se você for como o Messias. Olhe para ele, receba mais graça, cambaleie, você consegue. Só mais uma década, ou 2 ou 4, mas há a linha de chegada. Haverá fim para o peso nas costas e a dor no crânio. Esse lugar não é o Tártaro, e nosso Deus não é o escroto. Ele dá sem cessar. Mesmo quando caímos, quando nossos primeiros pais o desafiaram, a primeira coisa que ele lhes deu foi um fim, mortalidade, um caminho para a ressurreição e a promessa. A poeira um dia vai acabar. Parece, até que a poeira acaba, parece uma eternidade. São apenas alguns anos, talvez algumas décadas. E muito em breve, chega de pó para você e para mim. E depois disso, o que nos aguarda? Aquele lugar além do limite. O que nos aguarda é a eternidade. E na eternidade é diferente. Na eternidade tem justiça. A eternidade invadiu o mundo e morreu por nós. E a Bíblia diz que a eternidade está recriando todas as coisas. E o pó será revestido de incorruptibilidade. Que Deus nos ajude com os joelhos dobrados e com a certeza de que Ele vai corrigir todas as injustiças que existem nesse mundo. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o juiz de toda a terra. Louvado seja o teu nome, porque não há nada que passe pelos olhos do Senhor. O Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus de graça, mas é um Deus de justiça. E nós louvamos o teu nome, porque no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, as injustiças desse mundo serão corrigidas. A ti seja, ó Deus, o louvor, a honra e a glória, pelo Deus de justiça que tu és. Ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos no fato de que nada escapa aos olhos do Senhor. Ajuda-nos a dobrarmos os nossos joelhos em submissão ao Senhor diante das injustiças. Ajuda-nos a dizermos: ó Deus, eu não sei por que o Senhor permite essas coisas, mas eu sei que o Senhor é um Deus de justiça, e eu quero descansar nesta verdade. Que assim seja na minha vida,
na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. É a nossa oração, em nome de Jesus.